Fala pessoal, estamos aqui com o Gustavo, ele aí que é um parceiro do Minha Casa Financiada, também um investidor aqui com a gente do MCF Inco. A gente entrou junto aí nessa empreitada na Casa Riviera. Gustavo, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre a sua opinião aí sobre a Casa Riviera, sobre esse empreendimento que você decidiu estar investindo com a gente. Como foi essa tomada de decisão? O que é que você conhece também de Riviera? Vamos bater um papo aí sobre ele. Perfeito. Boa tarde a todos, boa tarde, Diego, obrigado pelo convite. E, na verdade, foi muito fácil, né? Quando a gente fala de investimento, tem cerca de quatro grandes pilares aí para a gente poder avaliar, né, Diego? A Uhum. começar pelo prazo, a gente fala de prazo de investimento, né? O segundo é o ganho. O ganho está diretamente atrelado, que nada mais que o lucro, né, o yield, diretamente atrelado ao risco do negócio. Então, quanto mais você quer ganhar, naturalmente, mais risco você acaba correndo. E Uhum. também tem o quarto pilar, que é a diversificação, que é muito importante também. Então, quando a gente fala de diversificação, a gente tem ali, desde a renda fixa, a renda variável, que nada mais são do que os CDBs, os CRIs, as ações, os próprios FIIs, que estão muito atrelados ao segmento, né, de imobiliário. Mas aí tem os produtos imobiliários, propriamente ditos. E aí entra desde locações, que são desde industriais, comerciais, os próprios residenciais, né? Uhum. Tem as construções, que entram aí as construções de casas, tanto Uhum. de médio a alto padrão. Tem os leilões, flips, homestays, e por aí vai. É, o Dentre mercado essa imobiliário é diversificação gigantesco, toda, né? Tem o muita coisa. mercado é enorme, tem muita coisa para fazer, muita coisa para brincar e se divertir. Mas, de novo, tudo atrelado a ganho, prazo, risco e a diversificação. Dentre esse leque todo de alternativas e buscando bastante aí esse leque todo, as alternativas de mercado, é, aquilo que mais me saltou aos olhos foi, de fato, o MCF. O MCF enquanto empresa, enquanto organização, por diversos aspectos. Primeiro, pelas pessoas que estão envolvidas, né? A começar por Diego, você, Vinícius, pessoas íntegras, honestas, que estão fazendo um excelente trabalho, não só na frente das câmeras, mas também no back-office. Quer dizer, construindo essa empresa com pessoas muito leais e profissionais atrás, fazendo esse negócio e criando, acima de tudo, credibilidade. Isso para o investidor é fundamental. Então, eu enxergando isso, fui a fundo e aí eu identifiquei uma coisa que é fantástica. Lembra que tudo que eu falei, né, dessas alternativas de Uhum. investimento, de diversificação, todas elas dão trabalho. Quer dizer, você Tá. é na construção, é no leilão, é no flip, ou até nas próprias locações. Quer dizer, você sempre tem um trabalho ou outro, uma preocupação que Exato. envolve. Mas quando a gente fala do MCF, e aí uma das soluções do MCF é o MCF Inco, cara, é fantástico, porque qual é que é a pegada? Você não tem trabalho, você não tem preocupação. Você coloca seu investimento, seu dinheiro, junto a essa instituição chamada MCF, a qual a seriedade, credibilidade, solidez financeira nesse negócio, gente, a gente tem que saber com quem a gente está brincando, com quem a gente está se associando. Então, solidez financeira, o crescimento acelerado dessa companhia, dessa empresa. O que vocês estão fazendo aí dentro a olhos claros, tá? É visto isso, né? Mês após outro, crescimento. A inovação que vocês trazem, cara, é um produto atrás do outro, uma coisa fantástica. E todos esses produtos trazendo valor agregado para todos os segmentos que vocês trabalham. Uhum. E aí a gente analisa o produto em si. No caso, a Casa Riviera. Quer dizer, Riviera hoje é vamos chamar, um bairro-cidade ali no litoral norte de São Paulo, Uhum. que cresce já há anos, se não dizer décadas. É uma segurança fantástica, uma praia muito boa, com uma infraestrutura realmente já de cidade. É um bairro muito grande, mas tem tudo ali. Você tem hospital, você tem escolas,
Então, traz uma segurança ainda maior. Então, é o melhor dos mundos. Quer dizer, você está com uma empresa sólida, muito competente, num cenário, num ambiente também de crescimento exponencial, com diversas glebas, lotes, quadras ali crescendo, e com um ganho, uma lucratividade excepcional, fora do que a gente está habituado no mercado. No caso em questão, nós estávamos falando de 25% ao ano. Uhum. E aí, esse é um dos pilares que eu havia comentado, né, Diego? Ganho, lucratividade, 25% bruto. Isso. Vou dizer, é bruto, Tu né? falou uma coisa interessante que é, quando a gente pensa em investir no mercado imobiliário, querendo ou não, sempre vai existir algum tipo de esforço ou trabalho, né? Construir casa, vender casa, reformar. Minha mãe faz kitnet pra caramba, eu vejo ela tem quase um imobiliário. Minha mãe tem 15 unidades. Então a gente saindo, entrando, pintando, reformando, O quebrando, tempo rodando, todo. o tempo todo assim. E ela no final das contas gosta, tá? Eu acho que ela nem precisava, mas ela faz por diversão mesmo e Sim, para ter uma atividade, né? Isso é importante. para se sentir ativo, né? Mas uma coisa que eu acho interessante também desse do Inco é que você consegue escolher o empreendimento que você quer investir. Então, por exemplo, a Casa Riviera, a gente teve o prazer de ir lá, até deve estar passando algumas imagens aí na hora do vídeo. O estudo que o Rômulo, que é o incorporador responsável, fez, você vê indo lá que foi muito assertivo, né? O lote que ele escolheu, o tamanho do lote, a posição, o local em ascensão. Inclusive, a gente viu outras casas que estão sendo vendidas mais caras do que a nossa casa Riviera e que não tem o potencial de valorização que a casa tem, né? Nossa casa tem uma testada maior, a nossa casa, no final das contas, ela é maior, melhor e mais barata do que as suas concorrentes que lá estão. Então, assim, isso é interessante também porque, por exemplo, não é fácil, Gustavo, para uma pessoa comum olhar lá na bolsa, será que a Magazine Luiza vai crescer ou não? Ah, vou pegar os balanços, vou pegar o DRE contábil. Pô, eu olho para o DRE da minha empresa, e é difícil eu entender o DRE da minha empresa. Imagina É, Americanas, Magazine, MRV, né? Por outro lado, quando você olha ali para o Inco, você tem o prospecto do empreendimento e você sabe, tu tá em São Paulo, pô, Riviera, preço de venda, como é que vai ser feito? Pô, é um bom negócio, no que eu não gostaria de perder meu tempo indo lá. Eu gostaria de investir, mas sem precisar ter que passar por isso, não é isso? não, perfeito. De novo, né? Você avalia o projeto em si, no caso a Casa Riviera, você tem toda ali um estudo de mercado previamente elaborado, não só pelo incorporador, mas com a chancela da MCF, por vocês atrás. Então, isso já traz uma segurança ainda maior para o investidor na outra ponta. E é exatamente isso, quer dizer, você não precisa avaliar todo um DRE, uma questão contábil de uma empresa gigantesca. Não, ali é uma obra, uma construção de uma casa. É extremamente mais simples, é muito mais de feeling, né? De você saber aonde está sendo feito, um projeto bacana, com pessoas, volto a dizer, numa empresa como a MCF, qualificada, bem preparada, com solidez financeira, que não deixa o negócio parado, e não tem por outra. Com uma margem de 25% ao ano, não tem muito o que pensar, gente. O risco, sempre existe risco, mas num caso como esse, eu diria que é muito próximo de zero. Até porque, para o investidor, a casa sendo vendida naquele momento ou não, indiferente, no prazo adequado, a MCF vai se honrar e vai pagar aqueles 25%. Uhum, Mas a casa é muito provável, pela qualidade com que ela vai ser construída, pelo projeto que foi elaborado e por tudo que está sendo discutido e construído, é muito provável que ela vai ser vendida antes de estar pronta. uhum, Então, tudo isso a gente avalia naturalmente e vai para o investimento. Outra coisa importante que eu queria dizer é com relação ao prazo também, né? Enquanto investidor, você está preocupado com o prazo. Tá certo que tem momentos e momentos, investidores e investidores. No meu caso, eu não queria deixar o meu patrimônio ou esse investimento particular há muito tempo parado, e queria uhum, ter uma certa liquidez. E esse projeto veio a calhar, porque era um projeto de 15 meses. Vocês têm um novo agora, que é o Brisas Potiguar, com cerca de 18 meses. Então, quer dizer,
tem certa liquidez, né? Quer dizer, não são projetos aí de 36, 48 meses, não. É jogo rápido. Em 15, não dá nem 2 anos, E as né? Você pessoas, às já tem o vezes, retorno. porque para o mercado imobiliário, um ano é curto prazo, né? Geralmente, quando a gente Exato. fala do mercado imobiliário, até 5 anos ainda é algo pequeno. Pensa bem, tem muita gente que compra imóvel para vender daqui a 5 anos, 3 anos, né? Então, quando a gente fala de um ano, de fato é um pré-lançamento. É algo Né? que é rápido. É porque as pessoas hoje, cada vez mais, as pessoas estão muito imediatistas, né? Essa é uma Sem dúvida. realidade, né? Mas, assim, para quem está um pouco mais de tempo aí nesse mercado, consegue observar isso. Mas, Gustavo, obrigado pelo seu tempo, pela sua explanação também. Foi ótimo. Até Imagina. nos fazer lembrar aí sobre todas as possibilidades que tem. E eu costumo falar assim para o pessoal, eu digo, ó, minha casa financeira tem dois negócios, pessoal. Tem um cara que quer empreender com a gente, que é um cenário onde ele vai pegar crédito, ele vai comprar, vai construir, vai fazer negócio, empreender, né? Vai fazer algo a partir do seu labor. E tem um outro cara que vai investir, que ele não vai fazer nada, ele simplesmente vai botar o dinheiro lá e vai esperar aquele dinheiro rentabilizar ali em bons empreendimentos. Então, eu vou deixar o link aqui abaixo, você pode estar realizando ali o seu cadastro. E ainda para finalizar, acho que a gente não esqueceu de falar, que a Casa Riviera é a casa da série da segunda temporada do The Real Estate Brasil, que ainda agrega ainda mais, né? Por exemplo, a Casa Vernon é uma casa lá no Alphaville Gênesis 2, a gente acabou construindo ela pela metade do preço, praticamente saiu toda de graça, assim, né? A gente só pagou mão de obra. A Casa Riviera com certeza vai sair por esse mesmo caminho, o que facilita em quê, né? O incorporador consegue ter mais margem, o incorporador consegue ter mais fluxo de caixa, o incorporador consegue ter uma maior margem de lucro, porém também deixando claro, para o investidor não muda nada, porque ele vai ter a mesma renda fixa pré-determinada, não é atrelada ao lucro, mas te traz mais tranquilidade por saber que quanto mais rápido e quanto mais o incorporador ganhar, mais certo é o lucro seu no seu bolso, né? Então, assim, uma coisa acaba puxando e chamando a outra. Eu diria que muda sim, viu, Diego? Porque isso só traz mais segurança, mais credibilidade de que, de fato, o projeto vai ser entregue, que ele tem sua viabilidade financeira corroborada e que o Hum, recurso vai lá estar disponível para todos aqueles investidores que colocaram seu dinheirinho há 15 meses atrás. Então, quer dizer, eu volto a dizer na questão risco. O risco é extremamente mitigado na medida em que o próprio projeto, por si só, consegue patrocinadores, gente exato. que coloca recurso lá, né? E quem são os executores, os incorporadores, quase que não precisam colocar a mão no bolso. Então, é um Isso. negócio que roda sistematicamente, quase que sozinho, e, de novo, é mais uma razão para diversos investidores olharem com carinho, acreditarem na MCF Inc., no grupo, e darem sequência a diversos projetos junto com vocês, que, não tenha dúvida, é um negócio muito, muito bom. O do Brisas teve um negócio interessante que é um empreendimento de 90 milhões, gericado. Então, o que é que Sim, significa, né? O dinheiro já está provisionado para acho. taxa a 7% ao ano, e ele só captou com a gente 500 mil, porque ele já tem parte do recurso, é só o início. Então, ele já tem a grana, só precisa de 500 mil, e aí o que é que ele faz, né? Ele troca uma dívida mais cara por uma mais barata. Então, imagine só, tu já tem um empreendimento de 90 milhões, contratado pela Caixa. VGV, né? É gigantesco essa proporção. Tu tá captando 500 mil simplesmente para tu começar a tua obra. 18 meses, por quê? Tu sabe que 18 meses um empreendimento daquele tamanho não vai ser terminado. A gente está falando de apartamentos, geralmente são 2 anos e meio, 3. Mas o que é que ele faz? Sim. Ele capta 25, uma proporção muito pequena, 500 mil, quando comparado a um VGV de 90 milhões, e depois ele troca aquela dívida, né? O próprio dinheiro que ele pegou a 7%, ele usa para quitar a dívida de 26 e fica com a dívida mais barata. E isso é algo importante, por quê? Porque os bancos, eles não financiam o início da obra das incorporações. O cara tem que ter. Então, ou ele vai Uhum. lidar com um banco, ou ele vai pegar aqui com a gente e pagar esse lucro aos investidores. Então, a gente acha bacana porque democratiza o investimento e um dinheiro Exato. que então ficava simplesmente com o banco, agora pode ficar com pessoas físicas comuns, né? E outra, pô, só de ser um empreendimento gericado, é difícil, viu? Tu ter uma empresa gericada pela Caixa Econômica. Não é fácil, tem que validar processo, tem que validar empresa, tem que validar tudo.
e você Todos tem os projetos têm que a estar caixa, tudo sabe? pronto. E até se, por exemplo, o cara faz qualquer besteira, a Caixa assume aquele empreendimento e termina, né? Que é a questão do gerir. Uhum. Se você está lá gericado, você fez uma besteira, não é seu, mas é como se fosse uma cessão da Caixa. A Caixa tira você, põe outra incorporadora e ela acaba o empreendimento. Então, ela tem a reputação e o nome dela a zelar. É por isso que também é um outro empreendimento que a gente vê e faz assim, galera, é um empreendimento muito bom, né? Olha a proporção, né? Como você falou, do quanto o cara está tomando, do risco que ele tem. Ele está trocando uma dívida mais barata por uma mais cara. A gente não está financiando aqui um prédio de 90 milhões. A gente Sim, está botando 500 mil num prédio de 90 milhões. Né? Então, acaba que exato. também o risco ali se torna diluído. Beleza, Gustavo? Perfeito. Obrigado pelo seu tempo. Maravilha. Imagina. Satisfação. Valeu, Gustavo. Um abraço. Abraço.